Olá pessoal, Pai do Senhor a todos vocês, uma boa noite, hoje é quinta, né? Uma boa quinta-feira. Talvez esse vídeo não esteja sendo postado na quinta-feira, mas hoje, do dia da gravação, é uma quinta-feira, né? Então eu quero desejar uma boa noite para todos vocês. Pessoal, o texto de hoje vai ser a pesca maravilhosa. Não a segunda lá de... Não a pesca de João 21, a pesca de Lucas 5. Lucas 5 e 4 em diante diz assim. Vamos meditar nesse texto? Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Só até aqui. Queridos, esse é um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. A pesca maravilhosa, as multiplicações, pães e peixes, são assim, texto que a gente conhece muito bem, né? Tanto de ouvir na igreja, quanto da gente mesmo ler. E esse texto aqui, ele me chamou a atenção porque o ministério de Jesus estava começando. Se você for ver, é Lucas 5, é o começo do ministério de Jesus. Aí ele chega, até então Pedro não tinha sido chamado para ser apóstolo, nem os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então o que acontece? Jesus era carpinteiro daquela região ali. Então o que acontece? Esse mar aqui, ele tinha, diz alguns historiadores, que ele tem 20 quilômetros por 12 quilômetros. Ou seja, na realidade, Lucas ele é bem claro. Lucas ele não chama de mar, ele chama de lago. Por quê? Porque de fato é um lago gigantesco, de profundidade, né? de uma profundidade bem extensa. Por isso que mais não deixa de ser um lago. Ela não é de fato um mar. Então o que acontece? Pedro era um expert, era um profissional. Pedro, Tiago e João eram profissionais da pesca. E Jesus, aparentemente, era carpinteiro. O que Jesus entendia de pesca? Nada. Assim como homem, né? Se você for ver, ele não entendia nada de pesca. Mas não sabia Pedro que estava falando com o próprio Deus ali. Então o que acontece? Jesus fala assim, vai a mais longe, ao mar alto, e joga a rede. Aí Pedro fala assim: não, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu sei a hora certa de pescar, eu sei a hora certa de onde a probabilidade de pegar peixe ou não. E ele diz mais: eu pesquei toda a noite e nenhum peixe apanhei, nada apanhamos. Aí ele fala assim: tá bom, mas sob a tua palavra eu vou jogar a rede. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: esse carpinteiro vem aqui dizer para mim que sou um profissional, dizer para nós que somos profissionais da pesca. Por isso que ele fala sobre a tua palavra. Às vezes tem até tema de campanha, tema de pregação, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas isso não é um tom de aprovação, é um tom de desaprovação. É um tom dizendo assim, é sobre a tua palavra. Se der errado, vai ser culpa sua. Mas Pedro está dizendo o seguinte: eu pesquei a noite toda, eu sou pescador.
Por isso que ele fala, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, carpinteiro, eu vou jogar a rede. E outro, ele não chama Jesus de Senhor, ele chama Jesus de mestre. O que era mestre? Era um rabino da época. Aí ele joga a rede. E ele pega, a Bíblia não diz a quantidade, mas a Bíblia diz que era tantos peixes que ele teve que chamar outros companheiros e encheram ambos os barcos. E os barcos quase iam a pique, eram barcos pequenos na época. Quase iam a pique por causa da quantidade de peixe. Aí Jesus mostra para ele quem é que manda. Quem que tem autoridade sobre a natureza, ou seja, sobre a água, sobre os peixes. Aqueles peixes poderiam nem estar ali. Mas na hora que Jesus ordenou, dizendo, lança a rede, quem sabe aqueles peixes apareceram ali de repente. Porque o Senhor dos Senhores estava mandando. Talvez você esteja dizendo, Senhor, vamos para a aplicação agora? Talvez você esteja dizendo, Senhor, aquele lugar ali não dá certo. Aquela igreja que o Senhor Deus me deu para dirigir, ou que o Senhor que querem me dar para dirigir, não vai adiante, não presta. Esse grupo, Senhor, esse departamento, não tem jeito. Esta família minha, Senhor, a família de fulano, de ciclano, ou a própria minha família, não tem mais jeito. É um nas drogas, é um nas bebidas, é um na prostituição, é uma repudiada aqui. Ah, já está no segundo, terceiro, quarto casamento, não tem mais jeito, Senhor. Mas Jesus diz para você nesta noite. Jesus diz para você neste momento, tem jeito sim. Lança a rede na direção certa. Queridos, se Deus falou para você que tem jeito, não diga para ele que não tem. Não tente dizer para o Senhor, não tente fazer como Sara fez com H, dando H para Abraão, tentando dar uma ajudinha para Deus. Não tente não, que vai só piorar as coisas. Não tente dizer para Deus o que deve ou não fazer, não, porque quem sabe tudo é Ele. Quem sabe onde que está o peixe é Ele. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus a operar. A gente quer ensinar Deus a operar o milagre nas nossas vidas. Não é assim. É Ele que faz. É Ele que manda. Ele sabe a hora certa, o momento certo de agir nas nossas vidas. E às vezes a gente está como Pedro, achando que sabe tudo. Que somos o bambambam, o expert na pescaria. Você acha que você é bom? Não, você não é bom. Você acha que você é um expert? Não. Quem sabe tudo, conhece tudo, dono de tudo, governa tudo, é Jesus. Ele sim é o Todo-Poderoso. Não adianta se você pescou, não importa se você pescou a noite toda ou não. Não importa quanto tempo que você pescou. Mas sobre a palavra dele, eu mudo esse tom de Pedro e digo para você, sobre a palavra dele confie, sobre a palavra dele acredite, sobre as promessas dele da tua vida creia que ele vai fazer. Então somente jogue a rede amando dele, a obediência dele, a ele. Aí sabe o que acontece? Pedro, quando ele vê esse milagre, a Bíblia diz que se apoderou dele o temor. Sabe, ele agora se ele crer, ficou de queixo caído. De fato, esse homem é poderoso. Aí ele muda de mestre para Senhor. Se você for ver, esta palavra Senhor é a mesma palavra Senhor usada para o Deus dos Hebreus do Antigo Testamento. Ou seja, o mesmo Senhor do Antigo Testamento é o mesmo Senhor daquele momento ali da beira do mar. O Senhor Jesus Cristo. Não duvide, não desacredite de que o Senhor falou para você.
Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes a gente olha para a situação e olha, tá caótica, tá degradante, tá horrível. A gente faz igual as irmãs de Lázaro faz. Já faz 4 dias. Já faz 4 dias que ele morreu, Senhor. Não adianta mais. Aí Jesus diz, tira a pedra. Tire a pedra do teu coração, a incredulidade que bateu na tua porta. A incredulidade que você não acredita mais que Jesus pode fazer milagre acontecer. Tire essa pedra horrível, pesada do seu coração e deixa a voz de Jesus ecoar dentro da caverna, dentro da cova. Como ecoou lá em Lázaro, na tumba onde Lázaro estava. Aí Pedro chega para ele e diz, Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Quando a gente está na presença de Deus, a gente o adora, a gente se ajoelha, a gente se prostra como se prostrou Pedro, porque ele reconheceu que era Jesus, que era o Senhor, não apenas o Mestre, mas o Senhor dos senhores que estava ali. Quando ele mudou de mestre para Senhor, ele já veio com temor, o medo, o pavor se apoderou dele. Porque ele viu que realmente existe alguém que manda ainda, que tem autoridade ainda sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, que ainda abre porta onde não tem, que ainda fecha a porta e assim por diante, que Deus ainda faz maravilhas no meio do seu povo. O temor se apoderou de Pedro e Pedro viu, eu sou pecador e o santo aqui és tu, não mestre apenas, mas Senhor. Será que você é capaz de reconhecer que é pecador? Quando Pedro reconheceu que era pecador, ele não estava apenas reconhecendo os seus pecados, mas ele estava reconhecendo, Senhor, eu errei. Quando duvidei do Senhor, dizendo, sobre a tua palavra, carpinteiro, sobre a tua palavra, Jesus de Nazaré, eu vou jogar a rede. Mas quando ele viu que de fato era o Filho de Deus que estava ali, ele chega e reconhece que é pecador. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa dele. Se ajoelhe aos pés dele. Reconheça isso. Um de nossos erros é não reconhecer os nossos pecados. Não reconhecer os nossos pecados. Fazemos ao contrário de Pedro. Primeiro a gente chega todo machão, turrão diante do Senhor. A Bíblia diz, sabe como que Deus chama isso? De povo de dura cerviz, de mente cauterizada. Mas amoleça o seu coração, se quebrante perante Jesus. Faça como Pedro, após a pesca, após o milagre. Quando ele viu o milagre, sabe o que ele fez? Ele reconheceu Jesus. Reconheça Jesus na sua vida. Ore comigo. Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, por esta palavra, por esse texto, e bem sei que tu podes operar maravilhas ainda, Senhor, no meio de nós. Mesmo, Senhor Deus, a distância do tempo, ela não pode, Senhor Deus, ser uma barreira para impedir o milagre, porque o mesmo Deus que era antes é hoje e eternamente. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus visite a cada um, Senhor, que ouviu comigo, que ouviu esta palavra e orou comigo, Senhor. Visita os lares e os corações endurecidos. Meu Deus querido, muitos podem ter pescado a noite toda e não apanhado nada. Mas a tua palavra diz que a alegria vem pela manhã. E pela manhã, Senhor Deus, veio a alegria daqueles pescadores. Te agradeço, Pai, porque tu és bom. Tu és lindo, maravilhoso, Senhor. Amém, Senhor, amém. Permaneça com todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por ter me aguentado esses minutinhos aí, tá bom? Continue crendo, Jesus é bom, Jesus está contigo.
Ó, não se esqueça de dar um like aí, ó. Like. E deixa um comentário, se eu errei em alguma coisa aí, pode comentar, tá bom? Comente, tá bom? Me ajude nessa jornada aí. E, se possível, compartilhe esse vídeo, assista até o final, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Se quiser baixar, pode baixar aí, você que tem os seus aplicativos aí, baixa, compartilhe aí, do jeito que você quiser. O importante é que seja passado adiante. Não para apenas me promover, não quero isso. Eu quero que a palavra do Senhor chegue aos corações necessitados. Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês.